Deus abençoe, amados, amadas, vamos orar. O estudo de hoje é muito sério, muito sóbrio. Temos que orar desde o começo. Senhor Deus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos infiéis da terra, Senhor, de teus filhos infiéis, Senhor, que receberam tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão, Senhor. Ter colocado, Senhor, teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor, debaixo da tua ira, Senhor, tomando nosso lugar, Senhor, que merecíamos tomar, Senhor, tendo sido feita uma maldição por nós, ó Deus, tendo levado a nossa condenação que nós merecíamos, tendo levado o nosso lugar, Senhor, que merecíamos, Pai, para nos livrar do pecado, da morte, do inferno, Senhor. Oh, perdoa a nossa infidelidade, Senhor. Perdoa a infidelidade de teu servo, Senhor. Perdoa, Senhor, a falta de clamor nas ruas, Senhor. Perdoa, Senhor, Senhor, as vidas confortáveis, Senhor. Perdoa teus filhos, Senhor, que têm recuado do seu chamado, Pai. Que têm recusado a cruz de Cristo, Pai. Que têm recusado a clamar como os profetas, como os apóstolos, como o Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, Pai. Perdoa e levanta, Senhor, pregadores de rua. Levanta homens, Senhor, consumidos pela tua glória, que te amem com todo o coração, amamente e força, e que amem as almas, o próximo como a si mesmos, ó Deus. Que possam ser levados pelo teu Espírito, Senhor, a falar e não calar jamais, Senhor. Que possam ser levados, Senhor, a advertir, Senhor, do juízo vindouro, da tua ira que está chegando, o fim próximo, Senhor, para Jerusalém, para a tua amada igreja no mundo inteiro, Senhor, aqui no Brasil, para teu povo que está caído, desviado, Senhor. Levanta homens fiéis, Senhor, que levantem suas vozes como trombetas das ruas, Senhor, que clamem sabedoria, ó Deus, a sabedoria de Cristo, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, e salva teu povo, Senhor. Salva teus filhos e levanta aqui por meio desta mensagem, Senhor, homens totalmente, Senhor, comprometidos com Ti, Senhor, que carreguem suas cruzes e que se neguem a si mesmos, Senhor, todos dois, para proclamar Tua glória, Senhor, nas nações. Oh Deus, Teu maravilhoso Evangelho, Pai. Levanta meu filho Zacarias, Senhor, para ser, Senhor, um pregador de justiça nas ruas, como se fosse um profeta da tribulação, a todos nós também, Senhor. Levanta meus irmãos, Senhor, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a serem Tuas vozes, Senhor. Oh, Pai, te suplicamos isto em nome de Jesus Cristo. Usa este estudo para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Amém, amados. Vamos começar este estudo lendo a segunda carta de Timóteo, capítulo 1. E eu estou orando muito para Deus usar este estudo para, como que orei, Deus levante a muitos de vocês, ao meu próprio filho que está aqui também, Zacarias, para todos nós nos levantarmos como um exército de Deus, sermos pregadores de justiça e pregar isto nas ruas, nos becos, nas pontes, nas praças, em todo lugar que Deus nos enviar. Tinha em plano outro tipo de estudo, algumas ideias, mas Deus mudou tudo hoje de manhã, absolutamente tudo. Ia ter uma mensagem mais como uma escola, né? Como fazer, mas realmente isto é tão importante que eu não posso falar eu, tem que ser a palavra de Deus convencendo, o Espírito Santo de Deus dando convicção de pecado, justiça e juízo. Sim, para quem? Para todos vocês, todos nós. De quem? De levantarmos de uma vez, agora, sem perder mais tempo, a sermos pregadores
da justiça, especialmente nas ruas. Este estudo se chama Os Obreiros, Pregação nas Ruas. Os Obreiros, Pregação nas Ruas. Vou começar com 2 Timóteo, capítulo 1. Diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Ou seja, Paulo orando pelo Timóteo, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida, ou seja, uma fé viva, salvífica, salvadora no Senhor Jesus Cristo, que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. 6. Escutem isto. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se fez manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe a vida, imortalidade e a luz por meio do Evangelho. 11. Para que o que eu fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou convencido que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até naquele dia. Essa é a primeira parte desta última carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. E amados, com este começo, porque esta é uma exortação, Deus queira seja também uma repreensão para todos os que estão assistindo este vídeo, que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo a serem pregadores de rua. E se já Deus está pondo isso no coração, por favor, não recusem. Já não mais. Esta mensagem é muito importante, porque eu vou tentar ajudar todos vocês, como Deus me ajudou no ano 2006, há 17 anos atrás, quando pela primeira vez, não tendo quem me ajudar, só Deus, o Espírito Pai, Filho, Espírito Santo, me ajudou a começar a sair nas ruas, a pregar o Evangelho no centro da cidade de Miami, com minha esposa Poliana e com meu filhinho Zacarias, que estava recém-nascido, tinha mesezinhos, levamos no carrinho de neném. Minha filha Hannah ainda não tinha nascido até 2009 no Peru. Amados, eu quero deixar testemunho de como Deus, Ele mesmo, quer levantar vocês. Sim, vocês. Porque hoje em dia, como sempre prego, já vocês escutaram, muitos de vocês, nos púlpitos do Brasil e do mundo inteiro pregam heresias. Eles querem fama, dinheiro, poder eclesiástico de igreja e não querem a honra de Jesus Cristo. E os púlpitos estão cheios de heresias, cheios de mentirosos, cheios de, como diz Isaías 56:10, cachorros mudos, que não conhecem a Deus e que só pregam mentiras e não são capazes nem valentes de pregar a verdade, como diz Jeremias 9, versículo 3. E amados, esta é a hora, o tempo de acordar, de avivar o dom de Deus. Versículo 6. Por este motivo te lembro, Timóteo, que despertes. Essa palavra, amados, essa palavra despertar, quer dizer que o fogo do Espírito de Deus que nós recebemos na conversão e que nós recebemos quando Deus nos chamou,
Sabem que o Espírito Santo é mostrado como fogo, poder de Deus quando desceu em Pentecostes para os discípulos apóstolos. E o Senhor prometeu o poder do alto, para quê? Para pregar o Evangelho. Atos 1:8, e me sereis testemunhas quando recebais o Espírito Santo de Deus, o poder do alto, como diz em Lucas 24. Serás testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas esta palavra quer dizer que o fogo que Deus nos deu, qual é o fogo? Se vocês foram salvos, só aqueles que são salvos, aqueles que não são salvos devem se arrepender e crer. Aquele que foi salvo recebeu um desejo de Deus, um fogo de Deus de anunciar a Cristo. Me lembro meu filho quando foi salvo, eu não me vou envergonhar de Cristo, eu vou pregar de Cristo. 11 anos tinha. Todo cristão quando recebe salvação, seja homem ou mulher, tem um fogo do Espírito que consome seu coração, e ainda que queira ficar calado, não pode, porque o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus, somos rios de água viva que correm em nós, que não nos permitem estar calados. E vemos aqui a exortação de Paulo a Timóteo, que vemos que algo estava acontecendo com ele. Dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Que é uma mente sã? Domínio próprio, prudência, etc. Quando você prega o Evangelho com a prudência de Deus, a sabedoria de Deus que clama nas ruas, como diz Provérbios 8:1, como diz Provérbios 1:20, se não me engano, a sabedoria clama nas ruas, nas praças e levanta a sua voz. Amados, hoje este estudo é relacionado à pregação nas ruas. Pregação nas ruas não é ensinar em casa. Ensinar em casa tem seu lugar. Agora, pregar nas ruas é algo bíblico mandado pelo Senhor. Para quem este mandato? Obviamente vemos que tem dons, tem a graça de Deus em alguns dos outros, mas neste tempo, amados, do fim, que na maioria dos púlpitos do Brasil, estou falando somente para o Brasil aqui, não se prega o Evangelho. Cada cristão tem que ter um fogo de Deus, especialmente nestes tempos que estamos nos aproximando ao tempo da grande tribulação, ao tempo da vinda de Babilônia, quando tudo vai ficar pior e o povo de Deus está perecendo porque não tem pregadores de justiça, porque não tem homens que estejam levantando suas vozes nas ruas, anunciando aquele que ouça ou deixe de ouvir, como Ezequiel. Então, amados, este fogo, Jeremias 29, é o mesmo que experimentou Jeremias no seu ministério. O ministério de Jeremias era um ministério no qual, quando Deus chama para o ministério, Jeremias fala: não, mas eu sou criança. E Deus fala: não diga sou criança, porque aonde eu te envie, irás. E ainda deu uma promessa de proteção. Ninguém ia resistir Jeremias, porque Deus ia cuidar, e cuidou dele até o fim. E amados, Jeremias tinha algo que você e eu precisamos: esse fogo de Deus, esse desejo no coração de amar essas almas perdidas e anunciar a glória e proclamar a glória de Deus. Jeremias 29, desde o versículo 7 podemos ler, Jeremias 27. Ó Senhor, tu iludiste e eu fui iludido. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Honra dos homens, o pregador de rua não vai receber. Jeremias 20, versículo 7. 20, versículo 7, não falei bem? Jeremias 20, versículo 7. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. O ministério do pregador de rua não é que todo mundo esteja aplaudindo ele, não. Ele vai ser uma zombaria. Ele vai ser motivo de zombaria, de escárnio, de afronta, vai ser motivo de calúnia, etc. Assim como foi nosso amado Salvador Senhor Jesus Cristo. Porque diz que eu falei, clamei e gritei. Olha que diz: falei
clamei e gritei. Então, amados, o ministério da pregação de rua é muito diferente. A pregação é um local. Aqui diz que este profeta, como muitos profetas, e o Senhor Jesus Cristo, João Batista, etc., eram homens de Deus, cheios do fogo de Deus, que não podiam parar não somente de dizer, sino clamavam. E essa palavra, amados, quando diz gritar, é gritar mesmo. Com toda a voz, proclamar, gritar a palavra de Deus para que todo mundo ouça. Violência e saque, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse, a tentação do profeta, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Fraqueza, debilidade, claro, queria matar ele, como já falamos várias vezes, mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente, trancado em meus ossos. Eu fiquei cansado de tanto me conter e não aguento mais. Então a voz daquele que não aguenta mais, porque a palavra de Deus está em seu coração, em sua alma, em sua mente, em suas forças, e ama proclamar a palavra de Deus, especialmente hoje, neste tempo dessa igreja apóstata, desviada, perversa e adúltera, não vai parar de clamar. E amados, eu penso uma coisa com muito amor a todos os amados que já nos assistem, amados também que estão assistindo. Examine seu caminho. Considere seus caminhos. O que você está fazendo para cumprir isto? Agora, obviamente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas práticas para você começar. Recebi uma mensagem de um amado em São Paulo, me pedindo, irmão, eu quero pregar nas ruas, eu tenho muito desejo de pregar nas ruas, eu fui convertido 10 anos atrás, mas eu não sei como pregar, eu acho que não consigo. Amados, para que esse amado e para todos os amados, irmãos, saibam isto: se Cristo está por nós, quem está contra nós? Aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. E se nós temos Jesus Cristo, como eu falei no estudo passado, a importância do coração em Deus, a comunhão com Deus, não vai ter demônio, não vai ter diabo, não vai ter Satanás, não vai ter oposição nas ruas que nos possa calar. Eu estou dando um testemunho de 17 anos pregando nas ruas. Não somente ruas, praças, ônibus, eventos, procissões católicas ou dentro de os lugares onde Deus me mandar ou me pôr. Jesus Cristo, Ele não vai calar. E você e eu somos as bocas do Senhor. E se nós calamos, Deus levantará as pedras para clamar em lugar de nós. É por isso que nós pregamos acima da Kombi, nas ruas, em todo lugar que podemos, enquanto podemos. E ainda me arrependo e vou querer pregar mais ainda, porque precisamos anunciar este glorioso Evangelho, porque aquele que tem esse fogo ardendo, troncado em seus ossos e não aguenta mais, vai pregar. Por quê? Porque ama o Senhor e porque ama seus semelhantes e seu próximo. Então o que quer dizer? Pregação na rua, ou pregação nos ônibus, ou pregação nas praças, tem que ter um coração cheio do amor de Deus. Amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força, e amar as almas perdidas indo para o inferno, que você vai dar conta por elas. Todos vocês, todos nós. Especialmente se temos uma voz e se temos caixas de som ainda. Eles não tinham caixas de som. Eles tinham uma voz profunda, forte para clamar, literalmente. Mas eles não tinham caixas de som como nós temos. Amados, indo à parte prática, eu quero que vocês, por amor e temor a Deus, liguem para mim
Todos os que já estão querendo faz tempo pregar o Evangelho, levantar sua voz, porque somos a esperança da igreja. Todos aqueles que temos o verdadeiro Evangelho vamos ser cobrados mais, porque está se nos dando mais, e não vamos ser poupados se não abrimos as nossas bocas, por amor aos perdidos, por amor à igreja perdida que é Jerusalém, ou Sião deste tempo. Deus vai nos fazer responsáveis. Então liguem por favor para mim. No tempo que eu comecei a pregar, no ano 2006, minha esposa testemunha, eu fiz questão de buscar quem pregava, como pregava, quais eram meus direitos, será que vão me calar, será que tenho permissão da prefeitura, da cidade, o que vou fazer, como faço, estava tremendo, não tinha uma referência lá em Miami, mas eu orei, busquei ao Senhor, busquei como fazer, por quê? Porque os púlpitos de Miami, nas igrejas brasileiras que eu ia, a pregação era e continua sendo um falso evangelho, um evangelho deturpado, distorcido, que envia milhões de almas para o inferno, dizendo, aceita Jesus. Tudo bem. Amados, Deus me levantou no 2006, minha experiência foi gloriosa, comecei a pregar nas ruas, comecei a tremer literalmente nas primeiras pregações, até tenho vídeos e fotos desse tempo. Tremia, não conseguia quase falar nada, mas falava. E Deus me encorajava sozinho em Miami pregando, literalmente, com minha esposa. Eu já tinha entendido nesse tempo, 2006, 2005 já, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, poder de Deus. E nós devemos pregar um evangelho bíblico, puro, não aquela abominação de aceita Jesus, de fazer uma fila, tornar, vamos repetir depois de mim, quem quer aceitar a Jesus, repete, Senhor, eu sou pecador, Senhor, me recebe no céu, me escreve no nome no livro da vida, etc. Que esse é um falso evangelho. E como falei ontem, acima da Kombi, sexta-feira, no centro, esse é um evangelho que Paulo condena em 2 Coríntios 11:4. Chama de um evangelho que é outro evangelho, outro Jesus e outro Espírito que eles não receberam. Ou seja, Paulo não pregou esse falso evangelho. Paulo pregou o evangelho de poder que salvou suas almas. O verdadeiro evangelho do arrependimento e a fé, da graça de Deus, por meio da mensagem do evangelho, o sangue de Cristo, o arrependimento e a pessoa é salva. Esse é o poder de Deus. E ele não pregou semelhante coisa como aceita Jesus. Todos os amados e amadas que até agora não entendem, amados. A ira de Deus contra esse sistema de aceita Jesus. Eu quero que entendam. Esse sistema de pregação, aceita Jesus, humanista, você é o centro da vida, né? Você tem que aceitar a Jesus porque ele te fez algo errado e você tem que aceitar ele. Ou não, ele está batendo a porta do coração. Não, isso não existe. Então, Jesus Cristo está falando para a igreja de Laodicea, para uma igreja que tinha que se reconciliar com ele, porque estava em vergonha, miserável, etc. E Cristo estava falando com sua igreja já salva, que estava desviada. Nós pregamos, amados, os inconversos, estamos chamados a arrependimento à fé em Jesus Cristo. E também a todo aquele que está desviado. Então, desde 2005, 2006, entendi que esse evangelho que eu pregava desde o ano 2000, de aceita Jesus, de repente esta oração, estava e está levando mais almas ao inferno que qualquer heresia católica, etc. Milhões de pessoas. 50, 60 milhões de evangélicos, que você sai na rua, em todas as cidades do Brasil, onde estão esses verdadeiros evangélicos? Onde estão os pregadores? Onde estão aqueles que fazem discípulos nas ruas, clamam, pregam, anunciam, proclamam o nome de Deus, sem temor, sem medo, cheios do Espírito Santo de Deus, porque tem esse zelo e esse fogo ardente em seus ossos que não pode parar de falar. Onde estão? E amados, esse sistema evangelístico é o que a maioria dos pregadores do Brasil e do mundo inteiro usam. Por que, por exemplo, eu não posso ter comunhão com nenhum pregador em BH, Belo Horizonte? Quase ninguém. Porque sempre estão na mesma. Pregam,
contra o pecado, talvez, né? Aqui e lá, pregando um pouco de mensagem humanista, mas ao final da mensagem que eles fazem, quem quer aceitar a Jesus, se reúnem aí 5 ou 10 pessoas, repete comigo, e as 10 pessoas aí falam, foram salvos. Não, isso é uma enganação do diabo, isso é infernal, e temos que combater, amados. Se Deus está chamando por esta mensagem a você ser um pregador de rua, por favor, chame aos pecadores ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo, pelo glorioso Evangelho de Cristo, e espere a salvação em Deus. Especialmente nestes últimos dias, amados, quando sabemos que muito engano vai acontecer, está acontecendo, o Espírito Anticristo chegou, confiemos no poder de Deus. Como eu disse nesta manhã, queria pregar algo mais prático. Se vocês querem algo prático, conselhos para começar, como fazer, que fazer, quais são seus direitos, isso não posso mencionar, talvez um pouquinho, se Deus quiser. Eu quero levar vocês mais ao peso das Escrituras, ao peso e à carga de Deus, para que já de uma vez se levantem para ser pregadores nas ruas, que mansos, humildes, justos, cheios de amor, cheios do juízo de Deus. Falando de juízo, como falei, orando, chorando diante de Deus, Deus mudou meu seno desta manhã. Joel capítulo 2. E glória a Deus que Ele sempre está na liderança destes estudos bíblicos, porque não seguimos homens, não seguimos teologias, não seguimos pensamentos humanos, seguimos o que Deus, o Espírito de Deus, quer falar para vocês. Não estamos aqui brincando. Para nós a cruz não é brincadeira. Para nós o sangue de Cristo não é brincadeira. Pode faltar todas nossas vidas. Pode faltar alimento, casa, ou vivenda se fala não, moradia. Mas Cristo em nós não vai faltar. Porque Ele é o mais formoso dos filhos dos homens. Ele é o Rei da Glória. E Ele já está se encaminhando para julgar o mundo. Todos, especialmente a igreja de Cristo no mundo inteiro. E a igreja do Brasil desviada, adúltera, perversa. Quem que não ama o Senhor, que não obedece ao Senhor, os comandos do Senhor. E Deus queira, amados, se vocês já são chamados para anunciar a Cristo nas ruas, hoje seja o dia de arrependimento. Hoje seja o dia de convicção. Tem muitos youtubers, tem muitos canais de isto, teologia outro, onde estão os pregadores de rua. E se tem pregadores de rua, são aqueles de São Paulo, muitos, que tem canal de YouTube, que falam até palavrões, que zombam dos perdidos, que agredem aos perdidos, que falam palavrões na rua. Você pode acreditar? Eu conheço aqui pregadores em BH que fazem isso. Falam palavrões na pregação, buscam zombar, buscam briga e contenda. Isso não é de Deus. Pregadores que amam os luxos e na rua se fazem como se fossem humildes. Uma abominação. Amados, 17 anos pregando na rua, já encontrei cada coisa nas ruas. Homens sem amor, homens sem conhecimento do Evangelho, pregando heresias como esta heresia de aceita Jesus, que é uma anátema diante de Deus. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Se ainda um anjo do céu vier pregando o Evangelho, seja anátema. Repito, seja anátema. Porque honrarei mais os homens, agradarei aos homens, mas que a Deus não, se não fosse servo de Cristo. Ponto, acabou. A Bíblia não tem 1, 2 mais 2 é 5. A Bíblia é 2 mais 2 é 4. É claro, é o Rei da Glória. Sua obra é perfeita. E se vamos servir aí como obreiros e pregadores de rua, temos que representar o nome de Cristo glorioso, de uma maneira gloriosa. Amados, Joel capítulo 2. Joel era um profeta, foi um profeta, que foi enviado a pregar ou a profetizar, literalmente, o juízo da Babilônia contra a igreja de Judá, contra Jerusalém, contra Sião, contra o templo, contra o povo de Jerusalém que Deus executou. Quando? Depois do avivamento de Josias de 13 anos, 608 a.C., Babilônia chegou, levou os cativos para a Babilônia, Daniel e seus amigos e outros, os nobres, e começaram os cativérios, 6 cativérios, até mais ou menos
585, 576 antes de Cristo, foi o sexto cativeiro. Jerusalém foi desolada, queimado, o templo destruído, e a restauração de Jerusalém começou em 538, quando Ciro, que Deus chama em Isaías 44, 45, meu pastor, chamou ao povo de Deus a voltar a Jerusalém para reconstruir o templo de Jerusalém, por mãos de Zorobabel e Josué. Amados, Joel 1 tem muito a ver com o coração que um pregador tem que ter. Se não temos o coração dos profetas da tribulação, sendo que Deus está nos chamando a sermos como profetas da tribulação. Qual é a tribulação? A tribulação que se aproxima. Qual é a razão que nós queremos firmemente? Que o juízo vai começar pela casa de Deus, como diz Pedro, 1 de Pedro 4, 17. É porque a igreja está em apostasia, como essa igreja de Israel, das 10 tribos do norte, ou como esta igreja de Judá, que era profetizada a palavra de Joel. E lembre, Joel dá uma profecia que é cumprida no primeiro século, que Pedro prega lá depois de Pentecostes, em Atos 2, mas essa profecia ainda vai se cumprir para os finais dos tempos, que estamos próximos. Joel 2:1 foi a palavra que Deus me deu hoje, para todos nós, que amamos o nome de Deus, que pensamos em seu nome. Onde está isso? Em Malaquias 4, não deixem Joel 2, mas vamos ver Malaquias, que fala, 4 diz, Malaquias 3:16, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou, ouviu, em um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Aí fala do levantamento, né, de João Batista, mas no versículo 17, 3:17, Malaquias, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia quando eu fizer minhas joias, ou especial tesouro, diz outras versões, e eu os pouparei, como um homem poupa seu próprio filho, que o serve. Então retornareis e discernireis, amados. Vamos discernir, vamos nos examinar entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muito fácil, amado, criar um grupo de Zap ou de qualquer rede social, ou Facebook, ou YouTube. É muito fácil. Quem não tem isso? A gente tem, porque quer divulgar as pregações na rua. Mas quem vai sair nas ruas? Quem vai levantar, como disse aqui Joel, capítulo 2, a sua voz como trombeta? Bom, isso está em Isaías 58, 1. E aí no capítulo 4 fala da vida de João Batista. E estamos esperando ainda a geração de João Batista final, para cumprir toda a profecia. Glória a Deus. Joel 2, 1. Lembre, aí discerniremos quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E amados, este é algo que Jesus Cristo, nosso glorioso Deus, condena em Mateus 24, chama servos maus e negligentes, ou seja, que não fizeram o que Cristo mandou, e então Deus diz, lá estará o lugar de trevas e de ranger de dentes, o lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Amados, é um chamado de amor, mas um chamado temeroso. Eu não queria pregar assim hoje, mas todos aqueles que estão assistindo e que ainda estão recusando o chamado de Cristo de serem pregadores e não tem púlpitos, amor, que nosso púlpito seja a rua, que nosso púlpito seja a praça e que nossa voz seja consumida para clamar, como aqui, tocar a trombeta em Sião e tocar o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo, amados. Creem que o dia do Senhor está próximo? Creem que tudo o que estamos pregando nestes estudos bíblicos que começou um ano atrás, estamos pregando são invenções, imaginações de nosso coração? O dia do Senhor está próximo. Que é o dia do Senhor?
O dia do Senhor é o dia onde Deus primeiro vai julgar a sua amada igreja desviada, na qual sua ira também está sobre ela. O juízo deve começar pela casa de Deus. Estamos alertando, estamos falando, estamos clamando, estamos fazendo algo para clamar e anunciar que a ira de Deus vai começar primeiro pela igreja. Amados, muitos nos combatem, muitos nos repudiam, muitos nos aborrecem, entre aspas, crentes, porque estamos repreendendo o pecado de nossos irmãos, pregadores, sejam pastores. Estamos repreendendo não somente nas ruas, sino publicamente, pelo YouTube, e fazendo o que Deus nos manda, tocando a trombeta. Lembra, os sacerdotes tocavam as trombetas, mas aqui, cada filho de Deus é um sacerdote, real sacerdócio. Devemos anunciar em Sião, que é a igreja, e tocar o alarme na casa de Deus, que vem o juízo de Deus, e que se não se arrependem, vão perecer no inferno. Amados, muitos nos criticam por isso. Prefiro ser criticado pelos homens e ser acolhido por Deus, amado por Deus, aceitado por Deus. Que toda a minha vida seja para a glória e honra do único que merece toda a honra e glória, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer quando eu chegar na sua glória me diga: bem feito, bom servo e fiel, no pouco foste fiel, por muito te porei. Entra ao gozo do teu Senhor. Parece pouco, né? Ficar na rua, na esquina, 1 hora, 2 horas, meia hora, parece pouco. Não é pouco. Deus considera, Deus não esquece, Deus chama seu povo por meio da pregação do Evangelho e do anúncio do Evangelho. Amados, vejamos todas estas coisas com muito temor e tremor. Muito temor e tremor. Como eu disse, Deus mudou tudo. Devemos tremer, porque esta mensagem não está saindo do meu coração, de Alfonso. O Espírito de Deus falando para vocês palavras que somente Ele vai cobrar e vai nos inocentar ou culpar no dia do juízo. Isaías 58:1. Isaías 58:1. Sempre, desde que eu comecei o ministério da pregação nas ruas, este foi meu versículo maior. Bom, tem muitos, obviamente, mas especialmente no ministério que começou em 2006, na praça principal de governo dos estados de Miami, nos Estados Unidos. Foi isto, ainda fez uma música com isto em inglês. E o versículo é assim: clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como um trompete ou trombeta, e mostra, meu povo, a transgressão dele e a casa de Jacó seus pecados. Como pode? Muitas pessoas me dizem: não julgues, não repreendas, deixa com Deus, Deus vai julgar. Não, isso não é a palavra de Deus, essa é a palavra de Satanás. Satanás não quer que nós repreendamos o pecado. Satanás sempre quis que nós digamos: não tem problema, você não vai morrer, ainda que esteja em pecado, ainda que esteja em apostasia, não interessa. Deus levanta seus atalaias, aqueles que soam a trombeta para anunciar que o povo de Deus está em pecado e tem que se arrepender. Não somente os ímpios, o povo de Deus, a amada igreja de Deus. E temos que, amado, acá quando fala de clamar, vocês já me escutaram pregar na rua, muitas vezes. Muitas vezes saio da pregação sem voz. Muitas vezes passo mal de noite porque minha garganta se fecha pela inflamação da minha garganta. Não estou dizendo que vocês tenham que fazer isso, mas o Espírito de Deus me leva a clamar dessa maneira, porque a palavra literalmente é gritar em alta voz para que ouçam. Amados, o ministério
nosso, nos últimos dias, deve ser como o ministério de Elias. Deve ser como o ministério de João Batista. Voz que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor. Quantos queremos imitar a vida de Jesus? Sim, de Jesus. Jesus fazia o mesmo. Vou mostrar para vocês. Alguns que ainda não conhecem o ministério de Jesus bem, vou mostrar como Jesus também gritava com toda a sua voz para ensinar o povo, para que ouçam. E glória a Deus, que nosso amado Salvador, homem, Jesus Cristo, como homem, 100% Deus, clamava para que as pessoas ouçam. Isaías 58 é um mandamento para esse tempo, obviamente para Isaías, e para nós espelhando ou assemelhando ao ministério profético, como estamos nos últimos tempos, que estamos orando, chorando todos os dias para Deus levantar, que pregadores de justiça, como profetas da tribulação, que sejamos nós, não somente com vídeos, como muitos, senão saindo às ruas, proclamando a glória do nome de Deus. Onde está isso? Deuteronômio 32, versículo 3. Quando Moisés ensina o cântico de Moisés, não aquele de Êxodo 15, depois vai do Mar Vermelho, mas este cântico já ao final desse sermão, nos planos, né, planos se fala, planícies de Moabe, antes de entrar na terra prometida, ele fala, 32, ouve os céus e falarei, e ouve a terra as palavras da minha boca, a minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a terra erva, e como a chuva sobre a relva, porque divulgarei ou proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, e de quem fala, ele é a rocha e sua obra perfeita. Porque todos os seus caminhos são juízo, um Deus de verdade, sem iniquidade, justo e reto. Esta geração que não crê que temos que julgar, não crê que Deus ama o juízo, não crê que o povo de Deus tem que fazer juízo como sacerdotes, um povo que não conhece a seu Deus. Provérbios 28, 4, aquele que abandona a lei louva o ímpio, mas aquele que contende com ele, diz Provérbios 28, esqueci a última parte, 28:4, aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que aguardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. O que menos entende esta geração perversa e adúltera é que temos que julgar o pecado, temos que clamar, temos que levantar nossas vozes nas ruas como trombeta e preparemos o nome do Senhor e mostrar os pecados do povo. 3, porque divulgarei o nome do Senhor, Deuteronômio 32:3. Engrandecei ao nosso Deus, ele é a rocha, sua obra perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Amados, é o mesmo Deus da lei, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus de Paulo, nosso mesmo Deus. Todos nós que conhecemos a verdade, estudo na bênção, sim, glória a Deus, não sou eu, é Deus, sua palavra, sua doutrina. Ele quer proclamar seu próprio nome, ele quer proclamar sua própria glória, ele quer proclamar sua fama, reputação, honra, glória, renome na terra. E nós que somos, como já cansei de falar, cachorros mortos, que precisamos anunciar a glória de Deus a todas as nações. Nossa parte está feita: ensinar, publicar, proclamar, gritar literalmente, enquanto podemos. Sua parte é a mesma diante de Deus. Isaías 56 fala dos pastores, aqueles que querem pregar somente em púlpito, em um templo bonitinho, cheio de abominações, mas nós não, nosso púlpito seja um mundo como George Whitefield e como John Wesley no século XVIII, 1700 e poucos, que pregavam já que negaram as igrejas,
Negaram os púlpitos das igrejas. Por quê? Porque pregavam novo nascimento, pregavam regeneração, pregavam uma vida nova em Cristo. Estavam pregando em contra do pecado, da religiosidade, dessa falsa igreja anglicana, se não me engano, ou essa igreja da Inglaterra desse tempo, e chamavam arrependimento a todo mundo, e já não queriam ser ordenados por ninguém nessa abominação de denominação do século XVIII, e começaram a sair nas ruas, os campos, a pregar, e as almas se juntavam e escutavam a palavra de Deus. Nós queremos ser assim, e de fato Deus me chamou assim no ano 2006, quando eu soube que homens do passado não precisavam um local, uma banca bonitinha. Eles pregavam a todo mundo, aos pobres era anunciado o evangelho, e as pessoas que queriam ouvir nas ruas, nos parques, nos campos, cheios de pessoas, como o Senhor quando ensinava nos campos, no sermão da montanha, etc. E isso me incendiou, né? Incendiou fogo dentro de mim, para sair, clamar, orar, e com medo, não tinha ninguém, estava minha esposa, meu filhinho pequenininho, um bebezinho, meses. Como eu faço? Não, Senhor, ajuda-me a proclamar tua palavra. E o Senhor começou a abrir as portas, comecei a pregar, comecei a ensinar como evangelizar. E quando fui para o Peru em 2008, muitas pessoas se aproximavam no lugar da pregação que nós pregávamos lá no Peru, e vinham e aprendiam, e se espalhavam por um lugar, e se espalhavam por outro lugar, ou pertenciam à nossa igreja lá no Peru, e queriam pregar, e Deus levantou jovens pregadores, jovens de 14, jovens de 15, jovens de 16, 18, 20, 25, pessoas que começaram a pregar nas ruas, nos ônibus, jovens, adolescentes, porque Deus queria exaltar e quer exaltar seu nome lá, aqui e no mundo inteiro, amados. Como que pode? Não percamos, né? Percamos mais tempo. Deus está em você, se está em você. Se você é convertido, se você recebeu o fogo do dom de Deus, o poder de Deus que veio a você pela graça de Deus e misericórdia de Deus, para te fazer uma nova criatura, então seja um pregador. Em inglês diz, de maneira que se algum está em Cristo, é uma nova criatura. Em inglês, essa palavra criatura é creature, e também podemos dizer que aquele que está em Cristo é um novo preacher, pregador, porque creature e preacher têm o mesmo som, mas todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e todo aquele que é Cristo deve ser um novo pregador, amados. Cada um em seu lugar, mulheres em seu lugar, homens valerosos, cheios de poder, amor, como diz 2 Timóteo 1,7, e domínio próprio, uma mente sã, sabendo a quem cremos. E esta abominação que hoje acontece, olha, Isaías 56 diz, seus sentinelas, quem é sentinela? Atalaias, ou aqueles que anunciam, ou veem, ou observam, e começam a ver, vigiar, os vigias, são cegos, eles não dão conta de nada. Eles são todos cachorros mudos, ou seja, não querem falar, não querem levantar sua voz, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Esses são os pastores de hoje, esses são os púlpitos bonitinhos do Brasil, esses são os pregadores de fortuna, pregadores de prosperidade, pregadores enganosos, cachorros mudos, que não podem pregar. Tira eles para a rua a ver se vão pregar algo, não vão pregar nada, porque temem aos homens. Tem medo dos homens, quando o Senhor disse em Mateus 10, 28, não temais aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temer aquele que pode destruir seu corpo e sua alma no inferno. Amados, eu sei, porque já escutei muitos de vocês, amados, têm um desejo, mas façam do desejo uma realidade. Enche-se do poder de Deus que está disponível pela graça de Deus para todos vocês, não somente para um ou dois, para todos os seus filhos. E não recusemos o chamado de Deus de sermos pregadores de ruas, praças, ônibus, amados. Eu quando fui dos Estados Unidos, que sempre tive carro até quase um mês antes de ir embora dos Estados Unidos, eu comecei, porque vendi meu carro, tinha que vender meus carros, 2 carros, etc., as coisas que tinha lá nos Estados Unidos, e comecei a ir para o trabalho, o último mês antes de ir embora para Peru, de ônibus, e comecei a pregar nos ônibus, que maravilha, as pessoas queriam me calar, e outros falavam, deixa ele pregar, e outro, cala a boca, e outro, deixa ele pregar. Afinal eu continuava pregando, e pregando nos ônibus
dos Estados Unidos. Depois fui para o Peru, já não tinha carro, a vida mudou, as condições financeiras mudaram, mas continuava pregando nos ônibus, continuava pregando nas ruas, tanto, cada dia que fiquei sem voz um dia. Totalmente sem voz. Consumido pelo Evangelho. E assim meninos, adolescentes, pregando também comigo. Amados, se não temos o principal, que é o coração, não adianta sair nas ruas. Não adianta fazer nada. O coração tem que arder de amor pela glória de Cristo e por amor às almas perdidas que estão indo condenadas ao inferno. Quantos de vocês têm panfletos? Estão distribuindo panfletos para todo mundo? Vão na padaria e dão panfleto? Quantos de vocês estão dando panfleto no ônibus? Quantos de vocês estão dando panfleto na farmácia? Quantos de vocês estão dando panfleto para todo quanto é lado, pelo menos espalhando assim o Evangelho? Quantos de vocês veem uma multidão e param e começam a gritar, a clamar para se arrepender? De fato, amados, em formas práticas, filas de banco, filas de restaurante popular. Amados, a obra de Deus começa assim. Aqui, amados, começou assim a obra de Deus, em BH. E através desta obra, o Evangelho está sendo levado na sua simplicidade, na sua humildade, mansidão, a muitos cantos do Brasil. Entenderam? Temos o canal, o Ministério Irmão Michel, temos o Ministério da Igreja BH, os estudos bíblicos de BH. Como começou tudo? Chegamos em junho de 2021. Este é um encorajamento para todos vocês que estão em diferentes cidades do Brasil. Por favor, se querem nos visitar, visitem-nos. Mas primeiro liguem para nós. Queremos ajudar vocês a cumprir o chamado, para vocês não estarem rejeitando e renunciando ao chamado jamais. Não adiem mais o chamado. Não poderia ter amanhã e Deus vai cobrar isso de nós. Não poderia ter uma semana a mais e Deus vai cobrar isso de nós. Chamem, liguem para nós. Nós não, obviamente não cobramos nada. Obviamente não queremos nada, mas somente a glória de Deus e que Deus levante vocês. Amém? O que mais diz? Do Isaías 56, 11. Sim, eles são cachorros vorazes, os quais nunca se fartam. Eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para o seu interesse próprio, cada um para seu ganho de sua região. Amados, esta é a característica da maioria dos pastores hoje em dia, não somente púlpito. Vou voltar a dizer isto: pregadores de rua que pregam, aceitam Jesus e fazem as pessoas levantar a mão, não são pregadores verdadeiros, são pregadores falsos, seja porque são ignorantes, né? Ou porque não conhecem a verdadeira doutrina, são falsos pregadores e têm que se arrepender, como eu vou me pôr como exemplo, era um falso pregador, já me arrependi, porque até o ano 2005 e 2006, qual era a minha pregação? A que tinha me ensinado os pastores pilantras. Qual era? Aceita Jesus, faz esta oração, repete depois de mim. Eu era um falso pregador e era um pecado terrível. Já me arrependi, amados. E eu odeio esse sistema evangelismo de aceitar a Jesus. Por quê? Porque engana as pessoas, fazendo pensar que elas são salvas. E se essas pessoas morrem sem a verdade, vão para o inferno. No inferno, estão falando: esse pregador me falou só aceita Jesus. Não, é de abominar, é de contender, é de repreender e não ter nenhuma comunhão com esse evangelho falso, anátema. O evangelho de Cristo, evangelho puro, que salva, que transforma. Por isso você vê no Brasil inteiro e no mundo inteiro milhões de pessoas que aceitaram a Jesus e não são convertidos. E são uma vergonha para o Evangelho. E são uma afronta para o sangue de Cristo. E eu não suporto, não tolero, abomino esse falso Evangelho que é pregado na maioria dos lugares no mundo inteiro, até nas ruas, como falei. Assim que, dizendo isso, eu já não vou tocar esse tema. Se alguém quer me perguntar mais isso, por favor, vamos à Bíblia e nos arrependamos assim como eu me arrependi. Jeremias 7, alguns exemplos da pregação de Jeremias, como foi chamado. Obviamente sabemos
Como diz o capítulo 1, que ele foi chamado como? Sendo uma criança. Eu sou uma criança, mas Deus capacitou, deu poder, como Ele dá poder a todos. Eu não prego porque eu quis, ou seja, no sentido de que eu queria, mas Deus me chamou. Assim como está chamando a todos nós que sabemos falar, que sabemos levantar nossas vozes. E Ele não vai poupar aquele que recusa esse chamado. Não vai mesmo. Porque Ele é digno de toda glória, honra e glória. Ainda em Apocalipse 14, 6, quando fala dos triunfantes da grande tribulação, aqueles que saíram vitoriosos da igreja gentil, da grande tribulação, que saíram seguindo ao Senhor, diz, versículo 6, e eu vi outro anjo, Apocalipse 14, 6, e eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra, e a toda nação, e parentes, e língua e povo, dizendo em alta voz, amados, em alta voz. Se vocês não podem gritar, tem problemas com garganta, compre uma caixa de som, investa. Você não tem que dar dízimo a esses pastores pilantras, o dízimo não é bíblico, você tem que fazer questão de honrar a Deus com seus bens e proclamar a palavra de Deus. Se você tem um trabalho fixo, se você tem um recurso financeiro para comprar uma caixa de som, mandar panfletos, fazer panfletos evangelísticos, nos ligue, não perca tempo, não perda dinheiro em coisas vãs. Você pode dizer, já não tenho que dar o dízimo, já me libertei disso, então vou consumir outras coisas vãs. Não! Investe no reino de Deus. Compra sua caixa de som, se prepara, compra um bom microfone, manda fazer seus panfletos. Se você não tem um modelo de panfleto, nós podemos proporcionar panfletos bíblicos para você proclamar nas ruas. Amado, incentive a sua esposa. Se é casado, incentive a sua esposa. Minha esposa, por natureza, vaso mais frágil, ao começo da pregação, ela não queria pregar, mas eu comecei a pregar para ele. Tem que pregar. Glória a Deus, agora evangeliza mais do que eu. É a primeira em dar panfletos quando chegamos a um lugar. Glória a Deus, evangeliza. Claro, ela não clama nas ruas, não tem a voz, estamos juntos. Mas aquele que tem uma esposa que ainda não, prega para ele a necessidade de ser companheira. Prega para ele a necessidade de te acompanhar, para pregar juntos. Se você tem filhinhos, usa teus filhinhos para entregar panfletos. Esses filhinhos que tenho acá, 17, 13, dizem que são pequenininhos. Meu filho com 2 anos já entregava panfletos. Minha filha também 2 anos, 3 anos, 4 anos, entregava panfletos. E as pessoas recebem com alegria. Claro, nós ao redor deles, né, cuidando deles. Mas que seus filhinhos se acostumem também a ser pregadores desde crianças, para que quando sejam velhos, esse amor, esse temor, esse fogo, sendo convertidos obviamente, continuem pregando e levantando suas vozes, e não parem. E se param, que seja uma vergonha, que seja uma tristeza para se arrependerem. O evangelho inteiro para pregar, versículo 6, Apocalipse 14, 6, aos habitantes da terra e a toda nação e parentes e língua e povo, dizendo em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Não, Deus te ama e tem um maravilhoso plano para a tua vida. Não importa, não deixa o pecado, não tem problema. Aceita Jesus, Deus te ama como você. Hoje escutei uma pregadora aí, não sei onde, aí estava no YouTube, incrivelmente, amados, pregando que recebam somente as bênçãos de Deus. Recebam as bênçãos de Deus. E as pessoas amam isso. Deve ter milhares e milhares e milhares de seguidores, milhões talvez. Recebe a tua bênção quando não pregam contra o pecado. Porque é chegado a hora do seu juízo. Porque devemos pregar, amados. Porque a hora do seu juízo está próximo. Jerusalém, amada Jerusalém, amada igreja de Cristo, vai ser castigada. E nós devemos levantar nossa voz como trombeta, não parar, não calar, e anunciar ao povo de Israel seu pecado, a Jacó sua transgressão. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? E justamente está falando, desculpa, em Apocalipse 14, direi antes de falar, e seguiu outro anjo dizendo, Babilônia caiu aquela grande cidade. Babilônia, amados, não caiu, Babilônia está se levantando. E essa Babilônia vai ser um instrumento de Deus, espiritualmente, obviamente. Nós somos caldeus, são Babilônia espiritual, com o sistema da besta de Cristo, vai se levantar para julgar a igreja pagã, a igreja desviada. E vocês e eu não podemos estar calados. Jeremias 7, 2, um profeta da tribulação. Lembre, amados, temos que anunciar salvação, anunciar o arrependimento e fé em Jesus Cristo, mas temos que repreender o pecado, temos que julgar o pecado.
Esse é o ministério, basicamente, dos profetas. O apóstolo Paulo fazia o mesmo, repreendia o pecado. Palavra, Jeremias 7:1, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá esta palavra. E disse: ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos dos deuses de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis vos em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Que estavam fazendo? Não, nós somos filhos de Deus, temos o templo do Senhor, não vai acontecer nada. Não, o Senhor estava anunciando juízo, e para proclamar esta palavra levantou Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, e que faziam? Aborreciam estes profetas. Uma dica importante, um conselho importante: se você vai acudir, responder o chamado de Deus, é porque você tem a convicção que o amor de Deus e o tesouro escondido, a pérola de grande peso, é o mais importante do mundo. O reino de Deus é o Evangelho. Se você está ainda com duplo coração, tenho que fazer isto, tenho que fazer outro, não. O convite está feito de parte de Deus, para servir Ele de todo o coração, para sermos pregadores, anunciadores da sua palavra. E Ele vai fazer que nós estejamos consumidos com esse desejo, ou seja, por dentro, fogo ardente. Assim como em Timóteo, como Jeremias 20, versículo 9, Deus vai fazer que esse fogo se incendie e incendie outros. Tinha um pregador no passado, falava assim: vai e vê a um homem se queimar, né? Pregando, e será incendiado também, algo assim, né? Quantos de vocês, amados, não porque seja eu ninguém, nem os pregadores, nem o irmão Michel, nem os outros pregadores, ninguém, não somos ninguém, mas quantos de vocês, quando vem a gente pregar, não falam: como eu gostaria de pregar assim, como eu gostaria de pregar, como eu gostaria de sair para a rua assim e pregar. Amados, não é como gostaria, é como amaria, e como vou amar, amados. Porque fazer isso é um deleite para nossas almas. É um privilégio, maior privilégio que qualquer coisa, sair a anunciar o verdadeiro Evangelho, pregar, anunciar o fim, chamar as pessoas ao arrependimento, publicar os pecados do povo. É um privilégio. E não somente é uma alegria, é um amor a Deus que nos faz fazer isso. Um fogo, um amor que não pode ser expressado, porque estamos fazendo algo que ninguém, ou seja, que quase ninguém quer fazer. Algo que parecemos doidos nas ruas, mas, amados, não nos identificamos com ele. Por exemplo, Jeremias 7:2, Jeremias 11, versículo 2, versículo 6, Jeremias 17, 19, Jeremias 19, versículo 2, versículo 14, Jeremias 22, versículo 1, Jeremias 26, versículo 2, Jeremias 36, versículo 6 e versículo 10. Todos falam de proclamar no templo, nas ruas. Por exemplo, no 11, versículo 6, é claro: então o Senhor me disse, proclama, se essa palavra é grita todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi vós as palavras deste pacto e cumpri-las. De fato, em Provérbios tinha falado, Provérbios capítulo 1, versículo 20, vocês sabem que a nossa sabedoria é Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 20 fala: a sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas, ela clama no principal lugar da multidão, nas estradas dos portões, e na cidade ela clama nas palavras, dizendo, né? Prega. Capítulo 8, versículo 1 também, lembra? O Senhor Jesus Cristo é nossa sabedoria. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, se não me engano. Acaso sabedoria não clama, e não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho dos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, homens, eu clamo, e a minha voz e os filhos dos homens. E continua dizendo, amados, essa sabedoria de Cristo em nós deve clamar. E vamos ver, amados, em João, capítulo 7. Talvez vocês nunca tenham percebido, porque não é costume
pensar nestes assuntos. Lembra, eu já venho pensando, orando, clamando, chorando por isto desde o ano 2005 pelo menos. Quase 17, 18 anos. Pregando em diversos lugares, diversos países, diversas cidades, amados. Por quê? Não porque eu queira, é porque é um fogo que não me permite ver multidões e começar a pregar. Por exemplo, estava falando como começou a igreja aqui, como começou a obra aqui. Como fomos a deixar meu sogro ao hospital, na área hospitalar de BH, enquanto minha esposa e meu sogro levava, porque estava mal, né, de saúde, acompanhamos ele. Meus filhos e eu ficamos estacionados na área hospitalar e vimos uma fila enorme, essa fila que vocês veem no restaurante popular, onde o irmão Michel e eu pregamos. Em junho de 2021, 2 anos atrás quase, eu comecei a pregar. Comecei a pregar às vezes todos os dias. Todos os dias, às vezes 3 vezes por semana. Agora o tempo que estamos pregando menos, porque temos algumas outras ocupações que fazer, mas enquanto que Deus estabeleça as coisas aqui bem certinha, vamos continuar pregando mais, e mais, nas ruas, na Kombi, acima da Kombi, abaixo da Kombi, onde Deus nos enviar. Mas aí, amados, começou, nós conhecemos Sérgio, que é o tio do irmão Michel, glorioso, e por meio do Sérgio, que pregamos a palavra para ele também, conhecemos o irmão Michel em agosto, né? Mais ou menos, agosto, depois de 2, 3 meses, mais ou menos. E depois o irmão Michel se uniu ao exército aqui em BH. E por meio do irmão Michel e nós juntos, o exército está se espalhando por todo o Brasil. E Deus quer começar obras assim, como começou aqui. Qual é o exemplo da pregação dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo? Justamente no ar livre. No ar livre. E assim, amados, quer começar, com certeza, a obra em sua cidade. Mas mantenhamos o contato. João 7, 28, estava na festa dos tabernáculos, versículo 2, João 7, 2, festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus Cristo subiu, e essa festa eram 8 dias, e por 7 dias, talvez os 7 dias seguidos, o Senhor Jesus Cristo pregou. Olha que diz, versículo 28. Então, clamava, que essa palavra clamava, justamente clamava, gritava. Imagina, no meio de milhares de pessoas que tinham que ir de Jerusalém, de Israel, para subir a Jerusalém, a essa festa, que é uma festa das mais importantes das festas anuais, segundo a lei. Todo o povo de Israel reunido lá, milhares de pessoas, onde no templo, clamava Jesus no templo enquanto ensinava. Clamava, amados. Ele não somente estava ensinando, né? No Sermão da Montanha, casas, lugares. Nesse momento, onde tinha uma multidão, não sei quantos milhares, não sei. Ele levantou sua voz e gritava. Para quê? Para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. É assim como nós vemos. Estamos em um lugar na rua, nessa fila ao restaurante popular. Clamamos, clamamos, clamamos. Estamos em um evento, clamamos, clamamos, clamando. Versículo 37. Já no último dia, ou seja, no 8º dia, provavelmente não diz isto, mas é algo que posso deduzir, que pregou todos os dias, ensinou todos os dias, 7 dias, e no 8º dia, a não ser que esteja errado aqui, mas é o que eu entendo até agora, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, o 8º dia, Jesus pôs em pé e clamou de novo, dizendo, viu? Pregou em alta voz, gritando, amados. Vocês veem a raiz dessa palavra, gritar, alta voz. Se algum homem tem sede, deixa ouvir a mim a beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E falou do Espírito Santo, que receberiam aqueles que iam crer nele. Amados, é o exemplo do nosso próprio Rei da Glória, nosso próprio Mestre. Aí viu a oportunidade, movido pelo zelo de Deus, pela palavra de Deus, e ele não calou, ele não refreou seus lábios e pregou. Sabe ver outro homem de Deus clamando? Salmo 40. Salmo 40. Versículo 9. Eu preguei a justiça na grande congregação, eis que não tenho refreado os meus lábios, Senhor, tu o sabes.
Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Declarei a tua fidelidade e a tua salvação e não ocultei a tua verdade e a tua verdade da grande congregação. E vocês podem ver os salmos de Davi todos anunciando, publicando as maravilhosas obras de Deus, falando que ele ia anunciar, que ele ia anunciar, que ele ia anunciar, que ele ia anunciar. Por exemplo, Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Diz claramente: uma geração louvará as tuas obras a outra e declararão os teus poderosos feitos. 3:5. Eu falarei. 6. E os homens falarão da força dos teus terríveis atos. Eu declararei a tua grandeza. Versículo 7. Eles proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade. Versículos 11. Eles falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o teu poder. 12. Para fazer conhecidos os filhos dos homens. Continua dizendo no versículo 21. A minha boca falará o louvor do Senhor. Amados, esses homens estavam cheios de desejo de proclamar o nome de Deus. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina como proclamar em alta voz. No livro de Atos, que podemos ver? A mesma coisa, amados. A mesma coisa. Pedro anunciou a uma multidão. Atos 5, versículo 20. Quando eles foram presos. 19. Atos 5, 19. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Ou seja, proclamar, anunciar e ensinar. O que faziam os discípulos? Atos 5:42. 5:42. E diariamente no templo, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Ensinar, pregar a Jesus Cristo, amados. Quão glorioso é ver estes exemplos. O apóstolo Paulo, por exemplo, amados. Atos 17, quando ele vai para Atenas. Atos 17, ele não aguentava vendo essa cidade em total idolatria. E olha que fala, diz, versículo 17, quando viu a idolatria, versículo 16... Ora, enquanto Paulo, Atos 17, 16, ora, enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Pecado, amados, você não produz desejo de anunciar o Evangelho? Não produz em vocês esse zelo, esse ardor de fogo, de não poder se conter, para anunciar que se arrependam dos seus pecados. Que deixem seus pecados, porque Cristo está voltando, Cristo vai julgar, e pela honra de Deus não se levantam a pregar. Entrega a idolatria. 17. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que encontravam. Então, na sinagoga e no mercado, pregava em todo lugar. Na Atos 20, quando prega aos anciãos de Éfeso, já vimos isso nos estudos da série passada, obreiros, que ele pregava, versículo 20, Atos 20, 20. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei publicamente e de casa em casa, testificando tanto os judeus como também os gregos, o arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. O mesmo que o Senhor Jesus Cristo clamava. Quando? Marcos 1,15. Marcos 1,15. Isso que falava. Diz 14, Marcos 1,14. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É o mesmo que nós temos que pregar. Não aceita Jesus, não, Deus vai declarar bênção para você, aproxima, vou orar por você, para você ser abençoado. Não, a gente ora nas ruas, claro, a gente ora pelos bêbados, pelas pessoas que precisam, mas a mensagem que nós damos do princípio ao final: amado, amada, estás em pecado, deves abandonar teus pecados, deves te render a Cristo, crer nele de todo o coração, no sangue dele, no sacrifício dele, no evangelho dele, e ser salvo. Isso que nós pregamos. Não podemos
trair a nosso Senhor com falsas palavras. Amém, amados? Eu quero realmente encorajar vocês a pregar também por amor a Deus e por amor à sua igreja. Por amor à sua igreja. Isto é muito importante, amados. Porque quando eu comecei a pregar lá em Miami, eu pregava, né, para as pessoas nas ruas, mas não entendia. Naquele tempo, 2006, eu achava que as pessoas que iam na igreja eram as convertidas. Eu achava que estavam sem igreja eram as perdidas. Não. Depois vim a entender, no ano 2005, 2006, que as pessoas da igreja estavam mais perdidas ainda que aquelas que estavam na rua. E Deus começou a falar comigo, amados. O ministério dos profetas da tribulação, especialmente Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas em Isaías, amados, 62, vemos algo muito glorioso no coração de Deus, por boca de Isaías, algo que nós devemos considerar. E por isso que nós temos este ministério de pregação nas ruas, e até nas ruas anunciamos repreendendo o pecado da igreja. Muitos nos questionam, mas por que você tem que pregar em contra da igreja nas ruas? Porque muita da gente, se vamos supor que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né, mais ou menos, e mais ou menos 60 milhões de evangélicos crentes no Brasil inteiro, uma de 4 já vai na igreja, ou já foi na igreja. E por que temos que anunciar nas ruas o pecado da igreja, como diz Isaías 58, levantar nossa voz, não poupar, clamar como trombeta? Por quê? Porque dessas 4, uma pode ser da igreja, estar indo na igreja ou já foi na igreja. Amados, isso é uma responsabilidade para nós, para aqueles que se dizem chamar pelo nome de Deus. Sabemos que a maioria não são verdadeiros cristãos, obviamente. Sabemos que a maioria foram enganados por esse evangelho maldito, anátema, de aceita Jesus, de alça tua mão, repete comigo, é maldito, leva muitas almas ao inferno. Mas devemos ter o coração de Isaías, em Isaías 62, pela casa de Deus, por Jerusalém. E ainda mais, né, se tiver alguém na rua ou nos vídeos que ser verdadeiramente cristão, verdadeiramente convertido, e Deus está chamando ao arrependimento, devemos amar a igreja. 62:1. Por amor de Sião, eu não me calarei. Não me calarei. Algumas versões, manterei calmo, mas não me calarei. E por amor de Jerusalém, eu não irei descansar até que sua justiça resplandeça como a aurora e a sua salvação como uma tocha que arde. Ou seja, esse é o amor de Deus no pregador, até de rua, como estamos falando agora, pelo povo de Deus. Para quê? Para que a igreja seja restaurada. Capítulo 62 de Isaías, versículo 6. Deus diz: eu tenho posto sentinelas sobre teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados, nem de dia e de noite. Vós que faceis menção do Senhor, não conserveis silêncio. Então nós, como se fôssemos profetas da tribulação, como se fôssemos Jeremias, Ezequiel, Isaías, como se fôssemos Amós, temos que compreender o nosso chamado. É um chamado que não podemos recusar, não podemos fugir do chamado, porque é amor a Deus, amor à sua igreja, amor aos perdidos, e para isso Deus nos comprou, nos salvou, nos resgatou. Amados, e temos aqui, por exemplo, este coração de Isaías, mas também podemos ver o coração de Davi, que sempre estava orando: orai pela paz de Jerusalém, sejam prosperados aqueles que te amam. Ou Salmo 122, né? E versículo 9, Salmo 122, 9 diz: por amor à casa do Senhor meu Deus buscarei seu bem. Então, amados, que é o ministério de sentinela? Que é o ministério de atalaia, que vigia, que guarda, que é um ministério de Ezequiel, lembra? O apóstolo Paulo também tinha esse ministério. Em Atos, justamente que limos, Atos 20,
fala claramente que ele pega esta passagem de onde? De Ezequiel, Atos 20, 26. Diz: portanto, eu vos declaro, neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei declarar a todos o conselho de Deus, ou seja, o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, como um sentinela, como um atalaia no seu tempo, nós, como sentinelas, como atalaias, no nosso tempo, devemos ir à fonte nas Escrituras de que era ser um atalaia. Ezequiel, no tempo da tribulação dos judeus com o cativeiro, né? Cativeiro na Babilônia. Ele estava na Babilônia, ele vê uma visão de Deus, ele recebe o poder de Deus, como? Tendo um encontro poderoso com Deus. No versículo 1 diz, na parte final, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Ele viu essas visões de Deus, ele foi capacitado por Deus, porque viu a glória de Deus. Então, amados, se nós não vemos a glória de Deus todos os dias, como vamos proclamar a palavra de Deus como atalaias? Então precisamos que, o primeiro para fazer o segundo, encontrar-nos com Deus, ter a glória de Deus, ver a majestade de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, para nós podermos ser atalaias e não ser achados falhos no dia do juízo. Como em Ezequiel, em Isaías, não deixem Ezequiel 1, em Isaías capítulo 6, que fez a Isaías ou se oferecer, ou envia-me a mim, que justamente, versículo 1, Isaías 6, 1, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi, ele teve uma visão, também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4, Isaías 6, 4, e os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. O mesmo que Ezequiel, para poder cumprir sua missão de ser atalaia, ele também viu a glória de Deus. 6, então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? Amado, essa pergunta é para você. Deus fazendo: quem irei enviar? Ai, quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me. Aqui estou eu, envia-me. Essa é a nossa resposta, amados. Se estamos vendo a glória de Deus, se estamos na presença de Deus, na palavra de Deus, em comunhão com Cristo, devemos dizer: envia-me, Senhor. 9, e ele disse: vai, e disse a este povo, ouve vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais. Faça o coração deste povo engordar, e faça com seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, convertam-se e sejam curados. A mesma coisa que o Senhor ensina acerca das parábolas em Marcos 4, nos outros evangelhos, acerca do propósito das parábolas, para que vejam e não se convertam, amados. É o mesmo. Mas qual é a comissão? Ir, buscar, chamar, clamar. Aquele que ouça, ouve. Ezequiel 2. Eles tinham sido enviados a quem? A pessoas bonzinhas? Não. Estava sendo enviado a pessoas que não queriam escutar a palavra de Deus, como nós, amados. Você diz: mas vocês podem dizer, mas ninguém ouve. Não, sim ouve. Aquele que Deus falar vai ouvir. Estamos nos tempos do fim, somos atalaias, temos que dizer, clamar, e quem ouça, que ouça, quem não queira ouvir, que não ouça. Por exemplo, versículo 5 diz: e eles, 2:5, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. Entendeu? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que anunciar como Deus nos mandou.
e não ficar calados, não temer. 6. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras. Uma coisa, amados, que eu quero falar para vocês. Todos aqueles que estão questionando, mas como faço? Não, liguem para nós. Se precisa conselho, obviamente, vamos aconselhar. Se precisa encorajamento, vamos encorajar, mas não fujam do chamado. Porque Deus vai cobrar, amados. Deus é bom, misericordioso, mas Ele é fogo consumidor também. Se nos está chamando, temos que responder ao chamado. Não temamos, porque é o mesmo que Deus fala para todos os seus servos sempre. Não temas, aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer. E aí Deus estava comissionando os seus apóstolos para pregarem nas cidades. Amém? Capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, 3,17. Eu te fiz vigia, ou atalaia, sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e deles me aviso. Qual é o aviso? Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não ouvisares nem falares para divertir o perverso cerca do seu caminho, o perverso para salvar sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas seu sangue eu exigirei da tua mão. Então o sangue daqueles aos quais você não pregue, você faz tipo assim, não é para mim. Deus vai cobrar o sangue deles a nós. E Deus é sério com isto. Paulo repete isso no seu ministério em Atos 20. Assim que não tomemos isto como uma opção nem brincadeira. Isto Deus fez claro, enviando o seu próprio filho, clamando no templo, como vimos em João 7, para que as pessoas ouçam e se convertam, convidando as pessoas. Mas já é muito bom, já estamos no minuto quase 1h30, não quero ultrapassar isto, só queria continuar encorajando. Voltando ao 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 4, Paulo também diz para Timóteo fazer obra de evangelista, né? Capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre aflições, faz a obra de evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Então, amados, eu, novo convertido, ninguém para me ensinar, um pastor adúltero, a igreja falsa brasileira nos Estados Unidos, uma igreja falsa, que todo mundo estava em pecado, fornicação, a maioria não nasceram de novo, e pelos frutos os conhecereis. Depois de mais de 23 anos, não conhecemos quase ninguém deles que seja verdadeiramente convertido, talvez alguns, não sei. Mas quando eu era tímido, quando eu tinha medo, Deus me falou aqui, versículo 6, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em mim, em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de medo, não, sino de poder, amor e de uma mente sã ou domínio próprio. Amado, eu quero encorajar, eu era o mais tímido dos homens. Eu não acabei quase a escola, não acabei a faculdade que poderia ter acabado, porque eu tinha terror a sair na frente, expor, e sempre saía das aulas porque não queria ser envergonhado, tinha medo das pessoas. Mas quando Deus me salvou, todo mudou. E se vocês estão vendo um homem que parece um doido pregando na rua, acima da Kombi, ou qualquer outra coisa, não é porque sou eu, é Cristo em mim, é Espírito de Deus em mim, o fogo de Deus em mim, o poder, o amor e o domínio próprio, a mente sã em mim, que me faz viver dessa maneira, porque eu não sou nada, é a graça de Deus em mim. E se você é cristão, tem a mesma graça que eu, o mesmo poder, o mesmo amor, o mesmo domínio próprio, a mesma palavra de Deus, e Deus pode te levantar muito mais do que a mim ou qualquer homem, porque você, se você está na graça de Deus, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Eu nasci de novo no 2000, comecei a entregar panfletos, assim que eu fui salvo. Comecei a querer evangelizar com os supostos irmãos, ninguém queria me acompanhar. Comecei a sair sozinho nas ruas, bater portas, chorando, porque Cristo estava comigo. Depois me contaminei muito pelo falso evangelho. Aceita Jesus, repete essa oração. Fiquei desiludido, fiquei desanimado, já não queria pregar, porque o que acontece? Aceita Jesus, não quer ir para a igreja. Aceita Jesus, continua na droga. Aceita Jesus, continua na fornicação. Aceita Jesus, continua na fofoca. Não tem nenhuma mudança. O que vou fazer? Até que eu entendi, no ano 2005, que tinha um verdadeiro evangelho e que tinha um falso evangelho.
tinha uma verdadeira conversão e uma falsa conversão. E daí em diante, eu com minha esposa, já casado, começamos a pregar o evangelho verdadeiro, deixando a salvação a Deus, confiando no poder de Deus. E Deus tem nos permitido ver muitas almas verdadeiramente convertidas. Vocês somente têm que obedecer o chamado de Deus. Vocês somente têm que seguir os passos de Cristo. Não anunciar qualquer coisa, não. O Evangelho da glória de Cristo. Se algum dia vocês ainda não entendem o Evangelho, ligue para nós. Se algum dia vocês não é salvo e quer pregar, mas não é salvo como muitos pregadores que não são salvos até nas ruas, ligue para nós. Queremos ajudar a poder ver, segundo as Escrituras, quais são as características de um verdadeiro convertido, de alguém que está obedecendo a Deus, de alguém que está capacitado para a obra de Deus. Lembra, primeiro o coração. Não queremos ter comunhão, ou não queremos ter comunhão com o falso evangelho, e não queremos promover pregadores inconversos, ou pregadores que não têm o amor, não têm o poder de Deus. Não queremos isso. Queremos ver a glória de Deus no Brasil, com pregadores que são literalmente, aos olhos, nós não somos nada, mas Deus nos escolhe para levar o glorioso evangelho de Cristo. Depois do 2006, começamos a escola de evangelismo em Miami. Levamos para Peru, 2008, continuamos a escola de evangelismo em Peru. Começamos a treinar a muitos evangelistas no verdadeiro evangelho, o poder de Deus. Depois Deus nos levou por um tempo de desvio, 2014, né? 2015, 16, 2 anos, um pouco mais de desvio, para logo 2017 voltar ao verdadeiro evangelho, cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, das Escrituras, para sermos proclamadores da glória de Deus, do evangelho de Deus. Lembra, quando estava desviado, ainda pregava nas ruas, levantava minha voz, mas estava desviado, meu coração não estava bem com Deus, não estava no mundão, como dizem, mas eu estava desviado no amor de Deus. Deixei o amor de Deus, o primeiro amor. Se amados, o coração, o chamado, o desejo de ajudar vocês deve dar um agradecimento a Deus, de ter irmãos mais avançados na fé, mais avançados nas experiências com Deus, que queremos ajudar vocês a que vocês sejam levantados por Deus. Nós não podemos levantar vocês, mas se Deus está chamando e quer levantar vocês para pregar sua palavra nas ruas, e suas ovelhas ouçam e possam estar juntos, pregando o evangelho juntos, glória a Deus. Cristo é o príncipe dos pastores, a Ele seja toda a glória, honra e louvor. Nós queremos guardar os nossos corações e não fazer nada fora da palavra de Deus. Somente vou revisar aqui algo que esteja faltando. Liguem para nós, por favor. Venham visitar. Se querem visitar também aqui em BH, tem um tempinho, uma semaninha. Venham, pregamos juntos nas ruas. Vocês continuam na sua cidade, se Deus quiser. Queremos ajudar vocês. Ah, sim, sim. Quando eu falei Deus nos levou para um caminho de desvio, o que estou dizendo é a soberana obra de Deus em nossas vidas. Porque quando estávamos lá no Peru, tivemos um tempo de pecado, desvio, obviamente, e Deus nos entrega, Deus entrega, isso é bíblico, entendeu? Então Deus, como diz aqui em Isaías 63, versículo 8, só aclarar isso que minha esposa sempre está me ajudando, né? Isaías, só para terminar, Isaías 63, 8. 64 estava, desculpa. Oh, 17. Isaías 63, 17. Oh Senhor, por que tu tens feito desviar? Oh Senhor, por que tu nos tens feito desviar dos teus caminhos? E endureceste nosso coração para com o teu temor.
retorna por amor de teus servos as tribos da tua herança. Então, tem duas partes. Nossa responsabilidade no pecado, ficou claro, né? Nós pecamos, nos desviamos da sã doutrina, por justamente querer púlpito, muito púlpito lá. E nosso pecado levou a Deus nos levar por esse caminho, para nos punir, nos castigar e nos restaurar, para participar da sua santidade, como preguei nesse estudo, o castigo do Pai, né? Que Ele nos castiga para participar da sua justiça e sua santidade. Amém, amados? Vamos orar. Por favor, liguem para nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Tu sabes que tenho muito no meu coração ainda de coisas práticas, Senhor, de como pregar, onde pregar, todas essas coisas, Senhor. Mas te peço, Senhor, que despertes o fogo, que avives o fogo, Senhor, do dom de Deus nos meus irmãos, Pai. Para que eles também possam se interessar, nos ligar, Senhor, nos ligar para poder ajudar, ainda se eles querem nos visitar, Senhor, para ajudar eles, ou nos ligar, Senhor, para nós poder ajudar eles, Senhor. E tu levantes eles para a tua glória e honra, Senhor. Famílias, irmãos solteiros, irmãos casados, Senhor, Senhor, todo tipo de pregadores que possam, Senhor, levantar suas vozes e proclamar o verdadeiro evangelho e combater o falso evangelho, Senhor. Especialmente nesses tempos do fim. Te amamos e agradecemos, Senhor, e deixamos este estudo em tuas mãos. Toca o coração de meus irmãos, Senhor, e ainda minhas irmãs. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.